Eu acho que a ministração que Deus colocou no meu coração vai quebrar muitas cadeias na sua mente, né? A gente tem que romper primeiro aqui, para depois romper aqui. Não adianta a gente querer fazer aqui sem entender na cabeça. E eu acho que o que Deus colocou hoje, a proposta que Deus colocou no nosso coração para essa série de mensagens, é para quebrar algumas coisas na sua vida. É criação de hábitos, não apenas para quebrar, porque muitas vezes Deus quebra, mas a gente retorna ao local onde a gente foi preso de novo. Entenda isso? Não é apenas restituição. Restituir é você receber o que você perdeu. Só que se eu recebi o que eu perdi, eu posso me colocar novamente na situação que eu perco novamente. Não é verdade? Então não quero só restituição para a tua vida, eu quero restauração para a tua vida. É a minha ministração hoje. Restauração não é apenas receber de volta, é receber de volta, mas Deus vai colocar estruturas para você nunca mais ser preso de novo, nunca mais cair de novo, nunca mais falir de novo. Então não é apenas retornar ao local onde eu perdi tudo, porque se você retornar para aquele local, você pode perder novamente. É retornar com aprendizado, é retornar com maturidade, é retornar com revelação, é retornar com o Espírito Santo que me protege, para nunca mais eu cair nessa cilada novamente. Tem alguém que pega essa palavra e recebe isso? Noite de restauração. Abra a sua Bíblia enquanto você está em pé. E antes de você abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós estamos na série Superando Limites. E você lembra do desafio que foi lançado, iniciado na semana passada, né? As Olimpíadas já vão começar. Um grande atleta não vai para a Olimpíada porque ele treina uma vez. Eu estava vendo um vídeo do Michael Phelps, maior medalhista olímpico. Michael Phelps falou: durante 3 anos da minha vida, eu não faltei nenhum dia de treino. No meu aniversário, eu caía na piscina. Dia das Mães, caía na piscina. Natal, antes da festa, caía na piscina. Virada de ano, caía na piscina por 3 anos. O que fez ele ser? Porque ele tem uma envergadura muito grande. Porque o corpo dele é moldado assim. Porque ele nasceu com DNA. Ele falou: não, eu posso até ter, né, um DNA que me propicia alguma vantagem, mas se eu não caísse por 3 anos ininterruptos dentro de uma piscina sem faltar nenhum dia, eu não teria essas medalhas. Ou seja, o que me traz ela não é apenas uma predisposição, mas é a minha intenção de ser disciplinado e todo dia cair na piscina e treinar. Ele criou um hábito, e o hábito dele o fez um vencedor. Os nossos hábitos nos fazem vencedores. E a gente fez um desafio para toda a igreja. Coloca os desafios para mim. Durante esse 1 mês e meio, durante essa série de mensagem, nós queremos que você leia Supere os Limites na leitura bíblica. Está aí, já estamos na 2ª semana. Se você veio aqui: pastor, eu estou chegando agora, sabendo. Comece então como se fosse a sua primeira semana, ok? Você vai ler 2 capítulos da Bíblia por dia, 3, 4 e 5 sucessivamente. Próximo desafio: superando os limites da comunhão. Eu vou falar um pouco ainda sobre isso aqui, porque tem coisas que Deus só faz na comunhão. Existe um ensino do púlpito do pastor, mas existe um ensino que não sai da boca do pastor. É um ensino que você aprende aí, na comunhão com os irmãos. Você é lapidado, você é afiado não apenas com a palavra que sai do altar, mas com os irmãos que estão ao seu redor. Então você precisa vir para a igreja para você ser lapidado na comunhão. Se você vem uma vez por semana, venha 2. Se você vem 2, venha 3. Se você vem 3, vem 4. Adicione mais uma vez, esteja presente, para você desenvolver esse hábito. Outra: superando limites da generosidade. Qual foi a maior oferta e dízimo que você já entregou ao Senhor? Eu vou fazer alusão à minha ministração da semana passada, e eu falei aqui também na hora, né, dízimos e ofertas. Jesus fala: joga para o outro lado a rede. Eles têm a maior pesca que eles já tiveram. Aí depois Jesus fala: me dá um pouquinho desse peixe que você pescou. Então o que a gente entrega para Jesus vai dimensionar e vai dizer para Ele qual é o tamanho da participação que Ele tem no nosso sucesso. Então se você acha que Deus te deu tudo, qual é o maior presente, o maior peixe, a maior pescaria, o maior resultado que você já entregou nas mãos de Jesus? Coloque em prática. Maior dízimo, a sua maior oferta, maior doação. E hoje é um dia de você entregar. Pastor, esqueci. Então coloque no seu telefone aí: eu preciso amanhã passar na igreja, ligar, entrar em contato com a secretaria. Nós vamos buscar na sua casa uma doação de cesta básica, tá bom? De mantimentos, ou um casaco durante o período de frio. E o último desafio nosso da igreja: superar limites da oração. Então toda semana você vai adicionando 10 minutos a mais. Você imagina daqui a um mês um crente que lê 4 capítulos por dia, um crente que ora 40 minutos por dia, um crente que é generoso e liberal nos dízimos e ofertas, e vem na igreja como nunca veio antes. Sai da frente Satanás, inferno, os demônios. Essa igreja vai passar por cima de tudo aquele que se levanta contra ele. Então nós queremos que você desenvolva esses hábitos para você ser um campeão. Não sei se você sabe, mas do seu lado tem um campeão e uma campeã.
Se eu fosse você, falava assim, ó, fala para a pessoa, se eu fosse você, pedir autógrafo de mim. Se eu fosse você, pedir autógrafo de mim. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 1. Me acompanhe nessa leitura bíblica. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Glória a Deus. Agora deixa eu aplicar um conceito nesse texto. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Me acompanhe pelo telão, pela internet, na sua Bíblia. Tiago 4, versículo 2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Aí olha o que ele diz: vocês não têm porque não. Eu vou contrariar hoje um pouco do louvor, que você falou assim: eu só quero tua presença. Hoje eu não vim pedir nada, eu vou ensinar esse povo a pedir hoje. Porque, olha o que está escrito: vocês não têm porque não. Olha o versículo 3. Quando pedem, você não pede, mas quem pede, quando pede, não recebe. Por quê? Porque pedem por motivos errados. Vocês não sabem pedir. Quem ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando glória a Deus, me ajudando a pregar hoje, nessa noite. Aleluia, eu sinto a presença já do Espírito Santo aqui. Nessa série, onde nós estamos nos esforçando a trazer para a igreja a importância de hábitos e disciplinas espirituais, hoje eu quero falar sobre, para mim, e é um dos nossos desafios, um dos principais hábitos espirituais que um crente deve ter, que é a oração. O título da minha mensagem, para você que gosta, e está aí um título muito sugestivo, coloca na tela para mim o título da mensagem: carteirada. Quem sabe o que é carteirada aqui? Levanta a mão. Ninguém sabe, eu vou ter que ensinar para vocês hoje. Tá bom. Coloca para mim no dicionário então. O povo não levantou a mão ou está com vergonha de levantar a mão. É porque você nunca deu uma carteirada em alguém, né? No dicionário, no Google, carteirada significa isso aqui, ó: apresentação de carteira profissional ou funcional por alguém que quer mostrar importância ou autoridade. Como isso se exercita? Está ali, ó. A expressão dar uma carteirada é executada quando uma pessoa tem uma posição social, função e cargo, ou, preste atenção, tem amizade, proximidade, intimidade com alguém influente e usa dessa influência para conseguir algum proveito pessoal. Se eu fosse você, eu já estava dando um glória a Deus aqui. É quando você conhece alguém que tem autoridade e influência, e você usa a sua proximidade com essa influência, com essa autoridade, para você conseguir algumas coisas que outros não conseguem. Olha lá, carteirada é tráfego de influência, ou o uso da autoridade alheia para acessar privilégios. Já tem gente que está entendendo onde eu vou chegar aqui, né? É quando eu uso a influência de alguém que tem muita influência e autoridade para conseguir coisas que sozinho eu não conseguiria. Eu quero falar hoje sobre carteirada. Por quê? Porque a sua oração é uma carteirada no mundo espiritual. 5 pessoas deram aleluia, glória a Deus. A oração feita de maneira correta. Agora eu estou começando a esmiçoar. Glória a Deus. Não é só oração. A oração feita de maneira correta é uma carteirada no mundo espiritual. E aí eu quero trazer um exemplo que pode parecer bobo para você, mas para mim, que na minha geração fui marcado pelos videogames, é uma das
analogias mais poderosas que a Bíblia pode ter. Eu não sei você, mas tem alguém aqui entre 35 e 45 anos? Levanta a mão. Quem tem entre 35 e 45? Tem gente com vergonha de levantar a mão. Pode mostrar a tua idade aí. Hã? Tem gente que tem mais e está levantando a mão para se sentir bem, né? Veja, quem é da minha geração, tem entre 35 e 25 e... Não, o que eu falei? 35 e 45. Já quero me incluir, né, no 35 e 25. Lembra de um jogo de videogame chamado Street Fighter? Lembra do Street Fighter? Do Ken, do Ryu, do Dawn-Sin, Chun-Li, Blanca, E-Honda. Você vai falando os nomes. Teve um que soltou um Hadouken aqui, um pentecostal mesmo aqui na frente. Esse videogame a gente jogava, até que eu lembro um amigo chegou para mim, e ele era o riquinho, sabe, sempre tem um riquinho da rua, né? Ele que tinha o videogame e todo mundo ia para a casa dele. Não apenas ele tinha videogame, mas ele comprava uns livros. Hoje vocês têm Google, tá? Antigamente a gente comprava em banca livro que dizia quais eram os macetes e os códigos escondidos do jogo. Então a gente abria aquele livro para entender quais são os códigos para a gente acessar algumas coisas. E aí ele ensinou, ele falou, olha, quando você coloca o cartucho do Super Nintendo, quando eu digo cartucho, ninguém entende, você não baixava o videogame, existia algo que você enfiava em cima assim, e quando não ligava você tirava, soprava umas 3 vezes, dava umas 2 batidas, colocava de volta e funcionava. Tem gente que nem sabe o que estou falando, né? Porque hoje é diferente. Antes a gente soprava o cartucho. Eu estava vendo o Romeu jogar, fiquei assustado. Primeiro que o jogo tinha muita coisa. Eu andava para cima, para baixo, não dava. Teve uma hora do jogo dele, desse PS5, eu não estou mentindo, diante de Deus. Ele estava jogando e quando ele parou na frente de, como se fosse como é que é o nome daqueles negócios que roda eólico? Como é que é o nome? Esqueci agora, na minha cabeça está cansada. Uma hélice bem grande. Sabe o que ele fez? Ele pegou o controle e soprou no controle e o negócio começou a rodar. Eu repreendi em nome de Jesus. Falei, que isso? Tu sopra no controle e dá acesso naquele local? Essa criançada de hoje não sabe o que é soprar um cartucho. E aí eu descobri porque eu jogava, e eu sempre chegava nos chefões mais fortes, né? Você chegava primeiro era o Vega, depois o Sagat, e por último o Mr. Bison, para você zerar a fase. Até um dia que o meu amigo falou assim, ele tinha um videogame, ele comprou o livro e falou, André, deixa eu te ensinar um macete, deixa eu te ensinar um código. Quando você liga e aparece Capcom, enquanto está aparecendo aquela musiquinha, que faz um barulhinho assim, você coloca baixo R, cima L, Y, B, X, A. Aí vai fazer um barulho e vai mudar a cor. Aí quando você for jogar, você vai conseguir acessar todos os lutadores e todas as fases. Você poderia só escolher alguns, mas agora você pode escolher os outros, porque quando você tem um código, você consegue chegar em estágios que os outros não conseguem. Você consegue chegar a pessoas, a personagens, a lutadores que os outros não consegue. Então quem não tem o código joga com o que pode. Quem tem um código tem opções, consegue chegar mais longe, consegue usar mais pessoas, mais personagens e mais lutadores. Agora deixa eu ir para a geração do 45 para o 55. Lembra do Contra? Quem jogou Contra ou Super Contra aqui? Você não está lembrado não? Não é Super Nintendo, é Nintendo. Aí era 2 botãozinhos. Quer ver você lembrar? Coloca para mim na tela só como é que era o gráfico. Quem é que lembra disso? A tua memória é uma memória fotográfica. Você disse que não, mas agora você está vendo. Aí você escolhia o jogador. Olha, quem jogava assim tinha comprometimento. Olha o gráfico, olha o 3D desse negócio. Vocês lembram disso, né, gente? Olha o jogador. Jesus amado, você lembra? Nostalgia. Se alguém riu, é porque tem mais de 45 anos, tá? Você lembra disso? Meu Deus. Tira aqui, senão ninguém vai prestar atenção no que eu vou falar. As pessoas estão na nostalgia. O Contra, ou Super Contra, que foi o segundo que lançaram, do Nintendo, o jogador tinha 3 vidas. E pensa num jogo difícil, porque tinha lá as vidas em cima, você era atingido, ele piscava, mas você continuava. Só que você não conseguia chegar muito longe. Se você era atingido 3 vezes, ele voltava do início da fase. E aí você ficava frustrado, com raiva. Tinha gente que quebrava controle, que quebrava a televisão, porque não conseguia, porque tinha poucas tentativas. Até esse mesmo amigo que depois comprou o Super Nintendo do Street Fighter 2, ele também tinha revista, ele falou assim, André, também tem um código para isso. Qual é o código? Direita, esquerda, cima, baixo, AB, Start. De 3 vidas, o jogo te dava 30 vidas.
Antes do código, você tinha pouca vida. Depois do código, você poderia se recuperar 30 vezes. Você tinha uma vida prolongada. Se você tem uma vida prolongada, você chega mais longe na jornada do jogo. Se você chega mais longe na jornada do jogo, você tem mais capacidade e possibilidade de avanço e de matar e de zerar o jogo. Ou seja, quem tem códigos começa e consegue chegar mais longe. Quem tem os códigos do jogo tem mais vidas. Quem tem os códigos do jogo consegue conquistas que os outros não conseguem. Mas é claro que você hoje veio para uma igreja. E eu não vim pregar sobre os códigos do contra, mas eu vim pregar sobre os códigos do crente. Porque assim como no contra e no Street Fighter, cima, baixo, direita, esquerda, A, B, X, Y, select, você tinha mais vida, você tinha mais força e você chegava mais longe, o crente também tem os macetes. O crente também tem os códigos. Pastor, qual é o código do crente? Joelho para baixo, de cima vem resposta. Qual é o código do crente? Quando o joelho vai para baixo e jejua, do céu vem resposta. Quando ele sobe monte, o céu desce. Então quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente vai aplicando aquilo que a Bíblia nos ensina, quem anda com Deus em jejum, quem anda com Deus em oração, quem disciplina com os códigos e os macetes que Jesus nos ensina, chega mais longe na vida, tem mais poder, tem mais unção, tem mais dom, tem mais preparo, consegue coisas, prodígios e maravilhas que outros não conseguem. É por isso que Elias tinha o código e ele falou, 3 anos e meio não choveu. É por isso que Josué entendia da oração e pediu para Deus, segura o sol enquanto eu acabo com os meus inimigos, porque quando eu tenho um código, eu tenho mais tempo para acabar com aquilo que quer me acabar. É por isso que Moisés, que tinha o código, falou com Deus, ele fala, porque clamas a mim, diga ao povo que marcha, e Deus abriu o mar vermelho. Quando eu tenho o código, eu consigo feitos que os outros não conseguem. Ou seja, Elias sabia, Moisés sabia, Josué sabia, e se eles puderam, eu vim nessa noite dizer que você também pode fazer coisas impossíveis, quando você coloca em prática as coisas que a Bíblia diz. E qual é essa, pastor? Primeiro que eu quero passar aqui, outros pastores nas outras ministrações vão falar, eu quero falar sobre oração. Oração é um código maravilhoso, porque a oração, ela me faz discernir que eu preciso trabalhar em 2 esferas. Existem 2 reinos, existem 2 dimensões. Então quem ora já tem esse entendimento. Eu tenho que trabalhar na terra, mas eu tenho que trabalhar no céu. Porque a oração é um convite para Deus intervir no mundo natural. Deixa eu repetir isso. São as frases de efeito, né? A oração é um convite para Deus intervir no natural, na minha vida, no meu dia a dia. Eu não oro para informar Deus, porque Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Então, quando você ora, você não ora para informar Deus, você ora para envolver Deus. Você ora para falar, Deus, mesmo você sabendo da dificuldade que eu estou vivendo, toma a frente do meu problema, porque Deus decidiu que existem coisas que Ele só vai agir mediante o nosso convite. Deus determinou que não irá intervir até você pedir. Pastor, se Deus sabe tudo, por que Ele não faz? Porque você não pediu. Pastor, por que Deus não se manifesta? Porque você não se ajoelhou e falou, Senhor, entra com provisão e entra com intervenção na minha vida. A tua oração é um convite, não para informar a Deus que vai acontecer algo, mas para envolver Deus. Deus toma a frente da minha batalha. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Tiago capítulo 4, versículo 2. Vocês não têm, porque não? Porque não? Pronto. Por que vocês não têm? Por que Deus não fez? Por que Deus não agiu? Você não pediu? Tem uma ilustração de um pastor que ele colocou até um livro muito interessante, que ele usa esse conceito que muitos têm, né, de Pedro ser o porteiro do céu. Alguém foi para o céu e foi recebido por Pedro. Aí Pedro fez um tour do céu e entrou numa sala, parecia uma sala de troféu do Paysandu, cheio de prêmios, cheio de taça assim, ó. Parecia o Palmeiras. 3 pessoas, está vendo como é que é? Quer ver o inimigo se manifestar? Parecia a sala do Corinthians. Olha, eu falei para vocês. Ele pegou e falou assim, ó, vem aqui. Ele, o que é essa sala? Ele falou assim, essa sala é sua. Ué, por que de baixo para cima tem prateleiras lotadas de presentes, de troféu, de ouro, de riquezas, de dons? Ele falou, sabe o que é isso? Ele falou, o que é isso aqui? São todas as respostas que Deus queria te dar, mas você não pediu. Existem
bênçãos e riquezas espirituais na sua prateleira no céu, que Deus só está esperando você pedir para Ele te conceder. Então está na hora, não apenas da gente, durante o louvor a gente falou, eu só quero estar presença, agora começou a ministração, está na hora de pedir. Você não recebe porque não pede. Existem coisas no mundo espiritual que só vão se manifestar no mundo natural quando nós pedimos. Então nós não podemos esperar receber coisas sem orar, quando Deus já determinou que essas coisas só serão entregues como resposta de oração. Então a coisa mais triste é uma oração que não é respondida porque não foi feita. Não tenha medo de pedir. Não tenha vergonha de pedir. Faz um favor para mim, cutuca a pessoa do lado e fala assim, pode pedir, crente, pede para Deus. Não é o corinho da Elaine? Quem pede para Deus tem resposta, porque Deus não pede para Deus. O maior desserviço, às vezes, que púlpitos podem causar, é impor sobre a igreja, principalmente no ambiente da igreja, impor sobre ela uma culpa e um peso para falar assim, vocês são egoístas, toda vez que vocês oram, vocês só pedem. Não, peça. Pedir não é egoísmo. Você tem que entender, veja, o teu querer e a tua vontade é responsabilidade tua. Então, o querer e a vontade de Deus é responsabilidade dele. O seu trabalho é pedir para Deus, e o trabalho de Deus é te dar se ele achar que você merece, ou que está na sua hora. Então, cabe a mim pedir, e cabe a Deus determinar se é a hora ou não de conceder. Então quem pede para Deus não é egoísta. Quem pede para Deus confia que se Deus der, amém. Se Deus não der, amém também. Se Deus não deu aquilo que eu pedi, é porque Ele entendeu que não é a hora, porque o teu Deus te conhece melhor do que você. Então tem muitas coisas que você pede e Deus não te dá. Aí você fala, pastor, eu orei e Deus fechou a porta. Deus fechar a porta não foi a rejeição da tua oração, mas foi a resposta dela. É porque se Deus fechou essa porta, tem uma porta melhor e maior para a tua vida. Quem pede para Deus, subliminarmente está entendendo, eu vou pedir. Então entenda, se eu não recebo resposta, não é por falta de pedir, é porque Deus entendeu, não está na hora. É porque Deus entendeu, o meu papel é pedir para Deus, e o papel de Deus é determinar se Ele vai me dar ou não vai me dar. Se Ele me der, glória a Deus, aleluia, vou passando pela prova dando glória a Deus. E se Ele não der, vou passando pela prova dando glória a Deus, mesmo Ele não me dando. Peça o que você quiser, mas confie naquilo que Deus te dá. Temos crentes maduros aqui que estão entendendo isso? Quem pede precisa confiar no não de Deus. Se você pede e Ele não dá, é porque Ele conhece um caminho melhor, e Ele tem algo melhor. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Então eu falei que eu vim contradizer o que nós cantamos aqui. Peça a Deus, porque veja, mas nós temos que adorar. Ok, deixa eu trazer para você um entendimento diferente da petição. Quando eu peço, eu já estou adorando a Deus, porque se eu peço para Deus é porque eu sou limitado. Se eu sou limitado e peço para Deus agir, o que eu estou falando é, Senhor, aquilo que me limita não te limita, porque Tu és ilimitado. Quando eu peço, eu já estou dizendo que Deus é grande, que Deus pode, que nada segura. A situação financeira me trava, a situação ministerial me para, a situação geográfica, econômica acaba comigo, mas o meu Deus está acima disso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então aquilo que me limita não limita o meu Deus, e é por isso que eu oro. Toda vez que eu entrego e peço para Deus, eu já estou declarando para Ele, Senhor, não existe limites para Ti, Tu é mais grande do que os meus problemas, e nada pode te parar. Então Senhor, vem intervir na minha vida, porque eu preciso de uma resposta. Então o que é que eu preciso entender? Que eu preciso trabalhar nos dois reinos. Então eu faço a minha parte no reino natural, mas eu faço a minha parte no reino espiritual. E pastor, quando eu não conseguir ir além, eu boto nas mãos de Deus. Você entende que muita gente fala, pastor, eu tenho sido tão abençoado no meu trabalho, a minha vida. Entenda que eu falo natural, mas nada é só natural. Se você teve resultado, foi porque Jesus disse onde você deveria jogar rede e pescar, e tem o resultado que você tem. Mas muita gente fala, pastor, eu estou trabalhando, está bombando. Olha, a companhia está bem, olha, pastor, está indo muito bem. Agora você imagina que, aí você fala, mas eu tenho que trabalhar muito.
Pastor, eu acordo 7 da manhã, vou dormir meia-noite. Eu estou empenhado, é por isso que a empresa, é por isso que o empreendimento, é por isso que o ministério está indo avante. A minha pergunta para você é, você imagina se você combinar o esforço natural e terreno com o esforço sobrenatural no mundo espiritual? Ou seja, eu trabalho com diligência, eu trabalho com frequência, mas eu oro com diligência, e eu oro também com frequência. Do mesmo jeito que eu me empenho no natural, eu me empenho no sobrenatural, porque existem coisas na minha vida que só o natural não resolve. Quando só o natural não resolve, eu preciso do sobre de Deus no meu natural, porque existem coisas que só o sobrenatural de Deus pode fazer. Ou seja, se eu trabalho e sou diligente aqui, se eu desempenho bem a minha função na terra, e Deus derrama a unção do céu, ouvido não ouviu, olho não viu, e nem subiu no seu coração o que Deus pode fazer na tua vida, quando você entende que a oração é um empenho no natural, mas eu preciso envolver os dois domínios, os dois reinos. Senhor, eu vou trabalhar todo dia de maneira forte, mas eu preciso da tua bênção, da tua mão de favor, me cuidando e me dando resultados aqui. Se essa igreja entender, e eu sinto isso no mundo espiritual, Deus está quebrando cadeias nessa noite aqui, Deus está instruindo pessoas. Veja, essa disciplina aqui é para você aprender a lutar em uma outra esfera. Se você luta bem nessa e luta bem aqui, não tem inferno, não tem demônio, não tem Satanás, não tem barreira, nada para a tua vida. Diabo, sai da frente que você vai ser atropelado nessa noite. Aleluia. Mas é claro que o que eu disse aqui é conhecido de quem cresceu na igreja. Prioridade na oração. Toda vez que você vem aqui a gente fala isso. De tempos em tempos a gente prega sobre oração. Então quem já veio para a igreja conhece. Quem já veio para a igreja já escutou. Oração deve ser uma prioridade na vida de um crente. Qual é a novidade então, pastor, da tua pregação? O que você veio me dizer a mais que eu já não sei? Primeiro eu quero rebater, porque a repetição é didática. Você precisa priorizar a oração. Mas aqui tem um macete, o pulo do gato, o código. Não é apenas priorizar a oração, mas orar da maneira certa, orar da maneira correta. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Vocês não têm porque não pedem. Eu sei, pastor, por isso que nós temos que orar. Ok, mas ele fala, mas quando vocês oram, quando vocês pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, porque vocês não sabem pedir. Quem quer aprender a pedir aqui nessa noite? Depois você canta no final, hoje eu quero pedir tudo. A gente tem que aprender a pedir. Quem vai ser o nosso professor nessa aula? Quem? Será que vai ser o aleijado que estava na Porta Formosa? Não, não vai ser, mas poderia ser ele. E outros mais. A gente poderia aprender muito sobre as pessoas que Jesus encontra no meio do caminho. Lembra, Jesus estava saindo certa vez de Jericó, e tinha um homem cego chamado Bartimeu. E a Bíblia fala que ele pedia para os homens que passavam uma esmola, mas quando ele ficou sabendo que era Jesus passando, ele não pediu para Jesus o que ele pedia para os homens, porque ele entendeu a diferença. Para os homens eu peço dinheiro, e para Jesus eu peço aquilo que o homem não consegue me dar. Está aqui o primeiro aprendizado que a gente tem que aprender com um cego pedinte esmola. Ele entendeu, para homem eu peço dinheiro, ou seja, o que o homem pode me dar eu peço para o homem, mas aquilo que o homem não consegue me conferir eu peço para Jesus. Eu não estou falando que é errado a gente pedir dinheiro para Deus, pedir dinheiro, um aumento, peça isso também, mas entenda, se o teu trabalho natural, se o teu esforço, se a tua pontualidade no teu serviço vai fazer com que o teu superior, o teu chefe aumente o teu salário e te melhore, não peça para Deus isso, trabalhe, que o teu trabalho vai resultar nisso. Agora, quando Deus se apresentar, peça para Deus aquilo que homem nenhum consegue te dar. Ele podia receber dinheiro de homens, mas os homens não podiam dar visão para ele. Jesus ia passando e ele falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus abriu os seus olhos. Mas não é Ele que vai dar aula para a gente. Quem vai dar aula para a gente é Jesus. Nosso professor aqui é o professor dos discípulos, que chegam para ele e falam, ensina-nos a orar. Aí ele chegou assim, Tiago, João, Pedro, André, Bartimeu, Tadeu, chega aqui perto. Senhor, qual é o segredo? Aí Jesus falou assim, baixo R, cima L. Não, tá ligado? Jesus falou em João capítulo 14, para ele diz assim, versículo 12,
aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Veja, tem muita gente que implica que quando eles perguntarem, pediram para Jesus sobre oração em um outro contexto, é porque eles nunca tinham orado. Mentira! Meninos cresceram judeus. Na cultura judaica tu ora pela comida, tu ora pela família. No colégio você aprendeu a orar. Eles oravam, só que eles perceberam, quando eu oro não tem os efeitos que tem quando ele ora. O resultado que eu tenho da minha oração não é o mesmo resultado da oração que ele tem. Qual é a jogada? Qual é o código? Qual é o macete desse negócio? Aí Jesus vai esclarecer para eles em João 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará coisas também em obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e tudo aquilo que pedirem em meu nome eu farei. Qual é o segredo da oração? Tudo aquilo que você orar, toda vez que você pedir, use o meu nome. Tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então, pastor, qual é o segredo da oração? É o segredo da carteirada, é saber usar o nome, a influência, a autoridade da pessoa certa. Peçam qualquer coisa que eu farei. Jesus está ensinando para a gente um macete. O segredo é saber utilizar o nome de Jesus da maneira correta. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Primeiro nós temos que entender o poder e a autoridade deste nome. E primeiro a gente entende, ele nos dá autorização. Usem o meu nome, orem, mencionem o meu nome, peçam o meu nome, porque eu subirei e estarei à destra do Pai. Então quando nós oramos e falamos em nome de Jesus, é como se a gente mandasse um documento registrado para a mão de Jesus. Aí Jesus pega, Pai, faz aqui. Ele merece, mas eu mereço. Ele é pecador, mas eu sou limpo. Ele não faz nada, mas eu sou, olha para mim, eu sou o cordeiro. Eu nunca errei, eu nunca pequei, eu morri por eles. Então a palavra de Deus fala que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está continuamente intercedendo por nós junto ao Pai. Toda vez que eu vou orar, eu preciso da carteirada, não em Deus, eu não dou carteirada em Deus, mas no mundo espiritual. Jesus fala, usa o meu nome, que você vai endereçar para a pessoa correta. Onde você for, e o nome de Jesus for falado, esse nome está acima de todo nome, toda língua confessa, todo joelho dobra quando ele escuta este nome. Use mais o nome de Jesus, porém, use da maneira correta. Não adianta só usar, se eu uso mal. A Bíblia fala, não use o nome de Deus em vão. Por quê? Porque às vezes muita gente usava por orações vãs. É isso que Tiago está escrevendo aqui. Vocês pedem para coisas próprias, pelo egoísmo, do jeito de vocês. Quando a gente entende que o nome de Jesus é uma carteirada no mundo espiritual, a gente vai começar a clamar Jesus para tudo que é lugar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai fazer brilhar a luz. Sobre a tua família, diga o nome santo Jesus. Teu nome é vida, teu nome é fogo. E eu estou inventando aqui mesmo, que já esqueci da letra, mas é isso que diz, sobre, não é, depressão, sobre a tua ansiedade. O que é que você está vivendo agora? Jesus está te instruindo, falando, começa a usar o meu nome, começa a abrir a tua boca e coloca o meu nome, porque tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque veja, nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus te dá acessos e faz coisas paradas se moverem. Veja, se no mundo natural o meu nome, o nome do André lá em casa já funciona, imagina o de Jesus no mundo sobrenatural. Eu estava outro dia com meus filhos, que estou aqui, eu gosto de ver, né, a interação do Romeu com o André. Eles estão crescendo, eles estão mudando. O André está numa fase eu estava vendo divertidamente, falei assim, a fase da raiva está controlando o André. Ele está numa fase que ele está comendo muito e está muito brabo. Aí, eu estava na parte de cima de casa, eu chamei o Romeu. Romeu, sobe aqui, né? Porque eu já preciso começar a ter um retorno sobre o investimento, né? Eu não vou me esforçar para descer a escada lá embaixo. Romeu, sobe aqui. Eu tenho que ensinar para ele o que os meus pais me ensinaram. Lembra que eu disse isso aqui já? As crianças de hoje, elas nasceram com controle remoto. No meu tempo, eu era o controle remoto. Meu pai deitava e falava, André, aumenta o som da televisão, lá vai eu. André, muda o canal. Não, André, para baixo, não é para cima. Eu era o controle remoto. Falei, vou aplicar isso nos meus filhos. Romeu, sobe aqui. Vai lá com o Dedé e pega o meu celular. Aí eu fiquei ouvindo. A casa estava silenciosa, que é algo raro, é porque a Naine estava viajando. Não fala isso não, corta aí, tá, depois. Aí eu fiquei ouvindo a interação. Aí ele chegou e falou assim, Dedé,
Aí, que foi, seu chato? Ele está nessa fase. Me dá o celular do papai. Ele, não, sai daqui, meu chato. Ele, aí subiu meio que reclamando, choroso. Papai, ele não deu e me chamou de chato. Falei, eu sei, filho, volta lá. E aí quando você voltar, diz assim pro Dedé, Dedé, o papai disse que era para você dar o celular. Aí ele desceu e ele falou assim, Dedé, que foi, chato? O papai disse que era para você dar o celular. Sabe o que aconteceu? Não foi o Romeu que trouxe o celular. O André levantou com o celular, saiu correndo e falou, pai, tu quer o celular mesmo? Porque quando você usa um nome que tem autoridade, coisas paradas se movem. Se isso é verdadeiro para minha casa, com meu nome que é pequeno desse tamanho, não tem valor nenhum. Talvez na minha casa tenha algum valor, ou na igreja. Você imagina o nome de Jesus? O que é que está parado na tua vida? O que é que está travado na tua vida? O que é que está estancado? Começa a usar o nome do teu papai. Começa a usar o nome do teu Salvador. Fala, doença, diagnóstico, sai em nome de Jesus. Ele nos autoriza, Ele nos outorga, Ele nos comissiona e diz, ei, vocês farão coisas maiores, usem o meu nome. E é muito importante vocês estarem aqui na igreja para aprender isso, sabe por quê? Porque se tem um local que precisa ensinar isso, é a igreja. O local que mais você deve aprender sobre a comunicação com Jesus e com Deus, a petição, a glorificação, a exaltação, é na igreja. Em Mateus capítulo 21, Jesus vai para o templo e ele não gosta do que ele está vendo no templo, no ambiente da igreja. Ele não gosta daquela liturgia. O texto vai falar que ele começa a quebrar tudo. Ele vira mesa, ele joga as coisas. Por quê? Porque as pessoas fizeram do púlpito e da igreja um shopping, um mercado espiritual. Sabe o que eles faziam? Por que Jesus virou? Sabe o que eles faziam? Eu estava dando um estudo mais aprofundado. Qual eram as corrupções que aconteciam nesse tempo, no templo, para que fizesse Jesus ter esse tipo de reação? Olha o que eles faziam. Era um esquema. Não vem de hoje, não. E o esquema era complexo em todos os níveis. O estudo aponta e dizia que as pessoas que vinham até o templo traziam seus animais de sacrifício e entregavam aos sacerdotes para que eles fossem imolados, para que eles recebessem perdão dos pecados. Ou seja, o perdão naquele tempo ainda era por causa de sangue de cordeiro. Então cada um trazia um cordeiro, uma ovelhinha, e ela era cortada, ela não podia ter macros, ela não podia ter manchas, e ela era sacrificada para o perdão dos pecados dessas pessoas. Aí o esquema corrupto das pessoas pegava lá no sacerdote, e pegava um sacerdote corrupto, que ao invés de imolar, dava um banho de maquiagem, mudava um pouquinho e voltava para a mesa de venda. Ali era um tempo que eles vendiam os sacrifícios que eram entregues aos sacerdotes, e o sacerdote não sacrificava, voltava de novo. Ou seja, as pessoas compravam a mesma ovelha 5, 6, 7, 10 vezes. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo o sangue. Será que é parecido com algumas coisas que acontecem hoje? De gente vendendo curas, de gente vendendo promessas, de gente vendendo perdão de pecado, só o sangue. Pastor, mas tem que comprar? Já foi pago o preço na cruz do Calvário. Não seja enganado. E aí o que Jesus faz? Para você entender a importância do que nós estamos ministrando. Ele vira tudo. Coloca para mim Mateus capítulo 21, versículo 13. Ele vira e ele fala assim, ó, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de... Jesus vai definir. O que acontece nesse ambiente? Ele fala, essa casa não é para vender bênção, não é para fazer mercado, não é para enriquecer. Isso é casa de oração. Se tem um lugar que você precisa se comunicar, falar, pedir, louvar, engrandecer, é nesta casa. Por isso nós precisamos entender que o que nós temos que fazer nessa casa. Você está sendo hoje instruído aqui, porque isso aqui é uma casa de oração. Mas se você não ora, é porque você não conhece a oração. E se você não conhece a oração, o que você está fazendo aqui? Se eu estou com fome, eu não vou para o hospital. Se eu estou doente, eu não vou para o McDonald's. Se você vem para a igreja e não vem para orar, para se comunicar com Deus ou aprender sobre oração, esse não é o seu lugar.
E eu não estou expulsando você da igreja, eu estou trazendo clareza para você, para quando você entrar aqui, você já entra falando: Senhor, eu entro na tua presença e nos teus atos, Senhor, com gratidão, com louvor. Senhor, eu tenho dificuldades na minha vida, e pelo teu sangue e debaixo do teu nome, eu repreendo toda seta enviada pelo maligno na minha vida, na vida da minha família. Nós precisamos entender que lugar é esse. Essa casa não é senão a casa de oração. Pode tocar bem baixinho aqui, o pessoal da banda já pode subir para mim, por favor. Aleluia. Tem alguém sendo abençoado nessa noite com o que o Espírito Santo está falando aqui. Jesus ensina os seus discípulos em João. Essa fala acontece no livro de João, no Evangelho de Jesus segundo João. E ele fala: toda vez que vocês pedirem algo, peçam em meu nome. Em João, Jesus ensina. E em Atos, eles aplicam. Nós lemos os dois textos. 2 discípulos, Pedro e João, subiam ao templo, iam para a casa de oração. Estavam indo para a igreja participar de um culto. E é interessante que o texto ele bota um detalhe importante. Diz que tinha um aleijado de nascença, que estava e era colocado ali para pedir esmolas e pedir dinheiro. Ou seja, em nenhum período da vida dele, ele se movimentou. Em nenhum período da vida desse rapaz, ele se locomoveu. Spurgeon vai falar que milagres literais da Bíblia são apontamentos ou metáforas de milagres espirituais para a igreja. Ou seja, se ele estava ali e ele nunca se moveu e passou a se mover por causa do nome de Jesus, o que está parado na sua vida? Vai começar a se mover hoje, em nome de Jesus. O que está parado na tua vida hoje? Você vai pedir para Deus: Deus, em nome de Jesus, o processo vai andar para frente, o salário vai melhorar, a harmonia com a família vai acontecer. Eu creio nesse milagre em nome de Jesus. Eu terei resoluções na minha vida. Tem muita ponta aberta, tem muitas portas abertas, muitas gavetas abertas em nome de Jesus. Jesus vai dar um cuidado, vai arrumar a minha casa. Mas lembra que eu falei da importância de estar na igreja? Esse rapaz só recebeu o milagre porque ele estava na porta do templo. Todo dia ele ia para a porta do templo. Então os milagres que Deus tem para a sua vida estão vindo no seu caminho. Mas será que você está comparecendo? Porque Deus não vai antecipar o anúncio do teu milagre. E você tem que dar uma glória a Deus por isso. Deus vai fazer milagres no meio dessa igreja sem anunciar. Vai acontecer. Quem sabe é hoje. Talvez você veio aqui para aprender algo sobre mais e você está saindo com essa palavra: hoje eu saio daqui com o meu milagre em nome de Jesus. Então ele só recebeu o Pedro e o João dele porque todo dia ele estava presente no local que Deus estava, que as pessoas iam orar. Você quer um milagre? Ele já está te ensinando qual é o local que você deve procurar. Quem sabe hoje o teu Pedro e o teu João já estão aqui. No final do culto, na paz do Senhor, no abraço que eles vão te dar, o teu milagre vai chegar. É a importância da gente estar nessa comunidade de pessoas, em comunhão com as pessoas. Aí eles estão passando, já sabem, tem que pedir, tem que usar o meu nome. Essa é a senha, esse é o macete. Aí quando eles estão entrando, um rapaz está na porta e pede. Pede o quê? Dinheiro. O rapaz está pedindo o que a gente guarda dentro da carteira. Rodolfo, dá um glória a Deus que no primeiro culto tu entendeu quando eu disse isso. Eles pediram o que a gente carrega dentro da carteira. Mas rapaz, na carteira eu não tenho nada, mas eu tenho carteira. Já que eu não tenho nada na carteira, mas eu tenho carteira, eu vou dar uma carteirada. Me dá algum dinheiro, porque ele esperava. Ele esperava com um pires talvez na mão, ouviu o barulho de uma moeda caindo. Só que eles não lançaram uma moeda, eles lançaram um nome. Me dá dinheiro, prata e ouro eu não tenho, a minha carteira está vazia, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho carteira e te prepara para a carteirada em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Aquele aleijado de nascença foi ajudado, deu um pulo e levantou e andou. Por quê?
Porque eles usaram o código do crente, o macete do crente, e Deus conferiu isso para a igreja. Por quê? Porque Ele chama a igreja de casa de oração. A resposta do mundo sai daqui de dentro. Eu vou repetir isso. A cura que precisam lá fora vai sair de quem está aqui dentro. Você acha que você veio aqui e você está assim: pastor, eu estou aqui, eu sou esse aleijado da história. Eu vim te dizer que você não é. Pode até ser em algum momento, mas você é o Pedro e o João dessa história. Você vai sair daqui com um ensinamento, mas precisa aplicar. Não adianta você sair só com ensinamento. Você tem que aplicar. E aplicar da maneira correta. É cima, baixo, direita, esquerda, x, y. Se você errar um, não funciona. Toda vez que você for pedir, peça em nome de Jesus, que assim Ele fará. Jesus está limpando na última ceia com seus discípulos, e hoje é ceia. Jesus lava os pés dos discípulos. Depois de lavar, Ele dá um ensinamento, e Ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou Senhor e vocês são servos, e mesmo assim eu lavei os pés, eu servi vocês. Façam isso uns com os outros, sirvam uns aos outros. E Ele faz toda uma aplicação naquele momento. Aí depois que Ele bota a roupa normal e senta na mesa, Ele falou assim: ó, agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. Então não venha com a história no final do culto, que você sempre vem aqui, fala: pastor, fui abençoado com essa mensagem. Mentira, não foi? Você não é abençoado ao ouvir a mensagem. Agora que vocês sabem, que ouviram, bem-aventurados serão se praticarem. Que vai definir que essa mensagem entrou no teu coração e vai dar frutos na tua vida? Não é o que entra aqui, mas é o que sai por aqui. A força de uma igreja não é medida pelo número de pessoas que entram dentro dela, mas que sai para servir. Então vocês entraram, a igreja cheia, um domingo abençoado, glória a Deus. A bênção estará sobre a vida de vocês quando vocês pegarem isso aqui e aplicar na vida deles. Toda vez que vocês forem orar, use o nome de Jesus.